Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal do YouTube Alessandro Moraes Gospeltech 316. Nessa aula de hoje, nós vamos estudar juntos, aprender um pouco mais juntos sobre a lição de número 37 do nosso curso Alicerces Firmes. É isso aí. Como sempre, quero agradecer a todos aí que têm, junto comigo, estado nessas lições, estudando junto, compartilhando, fazendo suas perguntas, seus comentários e o principal, aprendendo um pouco mais da palavra de Deus, que é a Bíblia. Pessoal, a aula de hoje, que é a aula número 37, ela é um pouco mais extensa, né? Então não vou ficar tecendo muitos comentários aqui não. Eu queria ir direto, né, para nossas perguntas e respostas, para nós revisarmos a lição anterior, que foi a lição de número 36, para a gente já entrar na lição de número 37 e a gente procurar ficar dentro do nosso tempo, né, dentro do nosso horário, tá, pessoal? Então, estamos na semana aí que passou o Natal, né? Hoje eu estou gravando a aula, hoje em vez de gravar no domingo, eu estou gravando na segunda mesmo, dia 28 de dezembro. Então, desejo aí um Feliz Natal a todos, que todos vocês possam ter tido saúde, ter tido paz, né? E que o Senhor possa, com certeza, encher o coração de vocês a cada dia de fé e de esperança. E, né, sexta-feira agora, ano novo, 2021, nós não sabemos ainda o que realmente nos espera em 2021, mas uma certeza nós temos. O Senhor é a nossa força. O Senhor é aquele que, através do seu Santo Espírito, através da sua palavra, nos orienta, nos capacita e nos fortalece. Então, venha o que vier, nós temos que continuar sempre firmes e confiando no Senhor. Porque apesar de todas as situações, Deus sempre está no controle. Tá bom, queridos? Então, feliz ano novo também para vocês, né? Eu desejo a todos vocês aí muita saúde, muita paz, fé e esperança para esse 2021. Que em 2021 nós possamos continuar juntos nesse curso, Alicerces Firmes, né? Curso que hoje estamos na lição 37, mas o curso vai até a lição de número 50. Então nós teremos aí pela frente aí mais 13 lições, praticamente mais 2 meses e meio. A gente deve finalizar esse curso em março, se assim o Senhor nos permitir. Tá ok, pessoal? Então vamos lá. Vou colocar aqui as perguntas e respostas da lição número 36, para a gente dar uma revisada no que nós vimos na semana passada. Então a primeira pergunta é: por que Nicodemos cria que Jesus tinha sido enviado por Deus, né? Então, só para relembrar, Nicodemos era um dos principais fariseus, era líder dos fariseus, e como nós já estudamos, fariseus era uma classe dos judeus que eles, além de estudarem muito a palavra de Deus, decorarem a palavra de Deus, eles acabavam até criando outras regras, acrescentando mais coisas além da palavra, e eles achavam que por causa das suas boas obras, que por causa da sabedoria que eles tinham, conhecimento melhor que eles tinham da palavra, e por eles serem descendentes de Abraão, que eles já estavam salvos. Eles não concordavam com a mensagem de João, que que pregava o arrependimento. Esses eram os fariseus e Nicodemos era um dos líderes. Mas Nicodemos viu que tinha algo diferente em Jesus. Então veio conversar com Jesus. Esse foi o tema da nossa aula passada. Então por que Nicodemos cria que Jesus tinha sido enviado por Deus? A resposta é por causa dos milagres que Jesus estava fazendo. Então, Nicodemos sabia que não era qualquer pessoa que poderia operar aqueles milagres, fazer aqueles milagres que Jesus estava fazendo. Bom, segunda pergunta: em que os fariseus e os outros estavam confiando para levá-los ao céu? Então, eles confiavam em quê? Em sua própria bondade e no fato de serem descendentes de Abraão. Essa era a confiança deles.
Terceira pergunta: o que Jesus quis dizer quando falou que nós temos que nascer de novo, nascer da água? Então, a resposta é: Jesus quis dizer que devemos nascer de novo através de ouvir, entender e crer na palavra de Deus. Ou seja, é um novo nascimento espiritual. Não é um novo nascimento da carne, né? Como Nicodemos havia entendido. Como que eu, depois de velho, vou voltar ao ventre da minha mãe para nascer de novo? Então não é isso que Jesus estava querendo dizer para Nicodemos. Não é ele nascer novamente da mãe, nascer na carne. Ele tinha que ter um novo nascimento do Espírito, através da mudança que Deus pode fazer em nós, nas nossas vontades, nos nossos desejos, na nossa alma, através da sua palavra, através do Espírito de Deus. Amém? Então isso é o nascer de novo. Quarta pergunta: quem usa a palavra de Deus para nos fazer nascer na família de Deus? Então, quem nos convence, né, de que Jesus Cristo realmente é Deus? Quem nos convence de que Jesus veio a este mundo, esteve aqui na terra, ele foi crucificado e ele foi crucificado para poder pagar o preço dos nossos pecados e hoje ser quem nos leva até o Pai. Jesus hoje ele é considerado a ponte, né, que nos liga novamente a Deus. Então, quem nos convence de tudo isso é Deus Espírito Santo. Quinta pergunta: de que maneira a serpente de bronze que Moisés pendurou numa haste nos faz lembrar de Jesus o Salvador, né? Então, qual é o paralelo aí entre essa serpente de bronze lá do deserto, né, de Moisés, com Jesus Cristo, a crucificação de Jesus? Bom, assim como a serpente foi levantada na haste, também Jesus tinha que ser levantado. Então, qualquer um que olhasse para a serpente seria curado da picada. E, semelhantemente, qualquer um que confiar em Jesus, o libertador, será salvo do poder de Satanás, do pecado e da morte. Então, essa é a semelhança. Esse é o paralelo entre aquela haste com a serpente e Jesus Cristo. Sexta pergunta: por que Deus enviou Jesus ao mundo? Então, Deus enviou Jesus para salvar o mundo do castigo eterno, por causa que todos somos pecadores, né? Sétima pergunta: por que as pessoas não querem dar ouvidos à palavra de Deus? Porque muitas dessas pessoas ainda, né, elas ainda amam seus atos pecaminosos. Elas amam o que elas fazem, mesmo sabendo que está errado. Elas amam fazer aquilo, né? E elas só querem prazer para si mesmas. Elas não estão nem aí com, muitas vezes, com o seu próximo, não estão nem aí com Deus, não querem nem saber de Deus, só querem agradar a si mesmas, tá? Por isso que as pessoas não querem dar ouvido à palavra de Deus, porque a palavra de Deus é como uma faca de dois gumes, né? Então ela vai realmente penetrar e vai separar o que é bom do que é ruim da nossa vida, tá, pessoal? Então essas foram as perguntas e respostas da nossa lição anterior, lição número 36. E agora vamos orar para dar início à nossa lição de número 37, tá bom? Aonde você estiver, se você puder fechar seus olhos e orar junto comigo, amém. Querido Deus e amado Pai, nós te louvamos, Senhor, nós agradecemos o teu santo e poderoso nome. Nós te agradecemos por mais esse momento que o Senhor está nos concedendo diante de ti, diante da tua palavra, mais uma oportunidade de estarmos ensinando aquilo que o Senhor deixou para nós de mais precioso, que é a tua palavra, Deus, para poder te conhecer, conhecer as suas características, conhecer a sua vontade, ó Pai, e principalmente dirigir as nossas vidas. Espírito Santo de Deus, fica conosco, tirando nossas dúvidas, falando, Senhor, em nossas mentes, que possam realmente cair as escamas dos nossos olhos, que o Senhor possa abrir nossos ouvidos espirituais para poder ouvir a tua voz, ó Deus. Muito obrigado por tudo, ó Pai. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Então é isso aí, pessoal. Vamos lá?
Lição de hoje, 37. Jesus provou sua divindade. Mas os líderes religiosos, né? Quem eram os líderes religiosos? Os fariseus, saduceus, os escribas, o rejeitaram, não aceitaram Jesus. E Jesus escolheu os 12 discípulos, né? Que mais tarde virariam os 12 apóstolos. É lógico que Jesus Cristo, ele não escolheu só 12. Na verdade, ele teve vários discípulos, porém, desses vários discípulos que ele teve, ele escolheu dentre deles 12 para ficarem mais próximo dele. Né? São os 12 aí que nós vamos ver, que a palavra de Deus cita o nome deles, inclusive. Tá? Mas enfim, vamos lá. O objetivo da nossa lição de hoje é mostrar que Jesus Cristo é Deus. É mostrar que as pessoas não podem salvar a si mesmas. É mostrar que só Jesus pode salvar. E mostrar, e definir o que é hipocrisia religiosa, tá? Hipocrisia religiosa. Então essa lição vai nos ajudar a ver que a Bíblia dá evidências claras de que Jesus é Deus. Vai nos ajudar a ver a inutilidade do nosso auto-esforço e vai nos ajudar a ver que Jesus veio para nos salvar, salvar os pecadores. Bom, se nós tivéssemos vivido durante o tempo em que Jesus viveu na terra como homem, será que você e eu estaríamos entre as multidões que o cercavam? Né? Será que nós estaríamos lá seguindo ele, ouvindo seus ensinamentos, vendo os seus milagres, os milagres que ele fazia com o povo? Será que a gente estaria ali? Ou será que a gente não acreditaria nele? O que aconteceria, né? Bom, se você está aqui acompanhando essa lição, provavelmente eu acho que você estaria sim ao redor dele. Porque nós estamos aqui nesse momento desejando juntos aprendermos mais sobre Jesus Cristo. E as pessoas iam ter com Jesus por vários motivos. Alguns eram curiosos, alguns queriam ser curados, alguns achavam que ele ia ser o rei que iria libertá-los do Império Romano, alguns queriam ouvi-lo, porque ele falava a palavra de Deus com muito poder, com muita sabedoria, com muito discernimento. Mas outros esperavam que ele fizesse ou dissesse algo em que pudessem pegá-lo em falta. Ou seja, eles queriam ficar ouvindo somente para ver se eles conseguiam condená-lo, julgá-lo, tá? Então queriam culpá-lo de algum crime. Não porque ele fosse culpado, que Jesus fosse culpado, mas porque eles tinham que inveja do que ele estava fazendo com o povo, do seu ministério com o povo. E eles também não queriam a verdade, né? E sim ser considerado pessoas importantes. Então, o que mais importava, né, para esses líderes religiosos eram eles serem reconhecidos, né, serem os bons. Mas Jesus ensinou a palavra de Deus, tá? Então vamos abrir aí. Vocês vão abrir suas Bíblias ou conectar suas Bíblias, seja como for, em Marcos capítulo 2, versículo 1 e 2. Deixa eu colocar aqui. Marcos 2, 1 e 2. Já está aqui. Então vamos ler. Pessoal, eu estou aqui, acho que desde a semana passada, se não me engano. Sim, foi. Eu mudei a versão da Bíblia, como nós já aprendemos lá nas nossas primeiras aulas desse curso aqui, Alicerces Firmes, que a Bíblia, né, não só na língua portuguesa, mas como inglês e em outros idiomas, ela tem várias traduções, tá? Mesmo sendo em português, tem essa que eu estou usando agora, que é a NTLH, que é Nova Tradução na Linguagem de Hoje. Aí tem as Almeidas da Vida, né? Deixa eu pegar aqui, tá vendo? Então tem aqui, ó, NVI, Nova Versão Internacional, NTLH, que é essa que eu estou usando agora, Nova Tradução na Linguagem de Hoje, NAA, Nova Almeida Atualizada, né?
que é a última lançada pela Almeida, NBVP, que é Nova Bíblia Viva em português, que era a que eu estava utilizando. E tem muitas outras aqui, tá vendo? ARC, ARA, A21, enfim, são várias e várias versões que tem. Então, qual que é melhor, qual que é pior? Gente, vai depender muito do estudo que você estiver fazendo, qual o seu nível já de entendimento, o conhecimento das palavras, tá? Mas assim, para começar, essa NTLH é uma opção muito boa, tá? Porque ela traz assim palavras do nosso cotidiano, palavras que a gente usa diariamente. Então é mais fácil de entender. Vamos lá então, pessoal, Marcos 2, 1 e 2. Alguns dias depois, Jesus voltou para a cidade de Cafarnaum e logo se espalhou a notícia de que ele estava em casa. Muitas pessoas foram até lá e ajuntou-se tanta gente que não havia lugar, nem mesmo do lado de fora, perto da porta, enquanto Jesus estava anunciando a mensagem. Tá? Então, ele estava rodeado por multidões quando ele voltou para Cafarnaum. Então, voltando ao estudo aqui. Então, muitas pessoas queriam ouvir o que Jesus estava ensinando. E ele lhes ensinava a palavra de Deus. E Jesus ensinava às pessoas a mesma mensagem que estamos estudando agora, né, na Bíblia. Então, um homem enfermo foi levado a Jesus. Tá? Então, enquanto eles estavam lá, né, ouvindo Jesus ensinar a palavra de Deus, vamos ver aqui que um homem enfermo foi levado até ele. Vamos continuar aqui no versículo 3 de Marcos. Então, o versículo 3 é o seguinte: trouxeram um paralítico e ele estava sendo carregado por 4 homens. Né? Então, o cara era paralítico, provavelmente não andava. Então, ele estava sendo carregado por 4 amigos. Esse homem não podia fazer coisa alguma para curar a si mesmo, ou seja, curar a sua paralisia, né? E nem o médico podia curá-lo. Os seus amigos não podiam fazê-lo melhorar. Bom, isso nos faz lembrar da incapacidade de todos nós. Então, ninguém pode livrar a si mesmo do domínio de Satanás, que é o quê? Do pecado que controla a nossa vida e do castigo pelos nossos pecados. As boas obras e a nossa boa conduta não podem nos salvar. É importante sermos boas pessoas, termos uma boa conduta? Com certeza é importantíssimo, tá? Nós já aprendemos que a fé sem as boas obras é uma fé morta. Mas também não adianta nós termos somente boas obras e não termos a fé em Jesus Cristo, na palavra de Deus. Então, assim como o paralítico não podia curar a si mesmo, nós também não podemos sozinhos nos libertar do pecado. Nem o pastor, nem o aluno da Bíblia, nem o amigo crente pode nos salvar. Nenhuma religião e nenhuma igreja pode nos salvar. E o batismo, até mesmo o batismo, não pode nos salvar. Então a pergunta é: quem que pode nos salvar? Se eu ir na igreja, não me salva. Se o pastor da igreja não pode me salvar. O professor da escola bíblica não pode me salvar. Nenhuma religião, nenhuma igreja pode me salvar. O batismo, eu tenho que ser batizado, mas esse batismo não me salva. Então, quem pode me salvar? Então, agora nós vamos ver quem pode nos salvar. Então, nós vamos ver que o homem, eu e você, precisamos ter o quê? Fé. Porque é a nossa fé que agrada a Deus e é pela fé que nós somos salvos. Vamos ver aí Marcos 2,4. Então, Marcos 2,4 diz o seguinte: mas, por causa de toda aquela gente, eles não puderam levá-lo até perto de Jesus. Então fizeram um buraco no telhado da casa, em cima do lugar onde Jesus estava, e pela abertura desceram o doente, deitado na sua cama.
Então, pessoal, o que aconteceu? Aqueles quatro amigos estavam carregando o paralítico numa cama, numa maca, provavelmente, quando viram, e eles ouviram que Jesus curava, né, que Jesus estava fazendo milagres, então eles falaram, olha, a única chance que você tem de ser curado é você ter um encontro com Jesus. Eles levaram o amigo até lá, só que viram que a casa onde Jesus estava ensinando estava lotada, lotada de pessoas, até do lado de fora. Então ele não tinha como eles passar com aquela maca com o amigo e a chegar até Jesus. Ninguém ia deixar, ninguém ia se compadecer deles, entendeu? Então a fé deles era tanta em que o amigo fosse curado por Jesus, eles acreditavam tão grandemente que se o amigo estivesse na presença de Jesus, ele seria curado da paralisia. O que eles fizeram? Eles subiram numa escada que naquela época tinha geralmente essas escadas, né, do lado da casa. Eles subiram na escada, levaram o amigo com a maca para cima lá do, como se fosse telhado, né, uma laje assim, mas era de outro material. Fizeram um buraco ali, cavaram um buraco ali. Você imagina o pessoal cavando um buraco lá em cima, né? E devia ser como é que fala? De barro cozido, alguma coisa assim, e caindo para baixo, as pessoas lá olhando para cima e reclamando porque estava caindo. E, enfim, a fé deles foi tão grande que eles fizeram um buraco, desceram o amigo por uma corda até Jesus Cristo, até onde Jesus estava, né? Então vamos ver um pouquinho aqui. Esses homens levaram seu amigo doente ao único que poderia ajudá-lo, né? Então o único que poderia ajudar quem era? Jesus. Os judeus construíam suas casas com tetos achatados. E os tetos eram feitos de vigas que iam de uma parede à outra e eram cobertos por uma esteira de junco ou por espinheiros. Então, uma camada espessa de barro ou de terra era colocada sobre as esteiras. E normalmente havia uma escada do lado de fora que dava acesso para o teto. E esses homens levaram seu amigo doente até o teto da casa, e eles fizeram um buraco no teto e o baixaram em sua esteira, bem em frente a Jesus. Olha o tamanho da fé desse pessoal. E aí, Jesus perdoou os pecados daquele homem paralítico, né? Daquele homem enfermo. Vamos ver Marcos 2,5. Então, Marcos 2,5. Jesus viu que eles tinham fé e disse ao paralítico: Meu filho, os seus pecados estão perdoados. E Jesus viu que eles criam verdadeiramente nele, em Jesus, e perdoou os pecados daquele homem. Agora vamos ler os versículos 6 e 7. Alguns mestres da lei, né, que estavam sentados ali, começaram a pensar: o que é isso que esse homem está dizendo? Isso é blasfêmia contra Deus. Ninguém pode perdoar pecados, só Deus tem esse poder. Né? Será que esses homens estavam errados de dizer que somente Deus tem esse poder? Bom, aqueles homens estavam certos quando disseram que somente Deus pode perdoar os pecados. Mas também estavam errados quando disseram que Jesus não podia perdoar os pecados, porque eles não reconheciam que Jesus era Deus. Porque Jesus é Deus, ele tinha autoridade para perdoar as pessoas dos seus pecados. Os escribas, né, os mestres da lei, seja como for, não criam que Jesus era Deus Filho e que tinha vindo do céu para ser o libertador do povo. Eles achavam que Jesus era apenas um homem comum, tá? Então eles não criam que Jesus era Deus. Eles achavam que Jesus era talvez um mestre da palavra, um profeta, algo do tipo. 1 Timóteo 2,5. Vamos lá?
Vamos achar aqui. Vou até tomar um gole d'água, pessoal, enquanto isso. Ô, pessoal, desculpa, eu estava falando com vocês e o microfone estava mutado aqui. O que eu disse foi o seguinte, que é raro, mas de vez em quando acontece dessa Bíblia dar um pequeno probleminha, né? E aí a gente tem que fechar ela e abrir novamente. Mas vamos lá. Nós estamos lá em primeira, vamos ver se vai dar certo agora. 1 Timóteo 2, 5. Aqui. Pois existe um só Deus e uma só pessoa que une Deus com os seres humanos. O ser humano chamado Cristo Jesus. É aquilo que eu falei no começo sobre Jesus ser a ponte. Então, Jesus é a ponte que nos une a Deus. Então, Jesus é aquele que veio para nos levar novamente a ter comunhão com Deus. Ok? Vamos já voltar lá em Marcos. Então, vamos lá aqui no estudo. Então, pode um pastor, ou padre, ou qualquer outro homem ter a autoridade de Deus para nos ouvir e perdoar os pecados? Então, será que algum pastor ou algum padre pode perdoar os nossos pecados? Não. Apenas o próprio Deus pode perdoar os nossos pecados. E Jesus, né, perdoou os pecados daquele paralítico e também o curou. Marcos capítulo 2, versículo 8. Marcos 2:8. No mesmo instante, Jesus soube o que eles estavam pensando. Quem estava pensando? Os escribas. Então, no mesmo instante, Jesus soube o que os escribas, o que os mestres da lei estavam pensando e disse: Por que vocês estão pensando essas coisas? Jesus conhece, Jesus é Deus, né? Então ele conhecia tudo que se passava na mente de cada pessoa que estava ali. Não precisava a pessoa ficar falando. E apesar desses homens não terem dito coisa alguma, Jesus sabia o que eles estavam pensando. Vamos ler agora do 9 até o 12. Então, o que é mais fácil dizer ao paralítico? Jesus falando: Os seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua cama e ande. Pois vou mostrar a vocês que eu, o Filho do Homem, tenho poder na terra para perdoar pecados. E então disse ao paralítico: Eu digo a você, levante-se, pegue a sua cama e vá para casa. No mesmo instante, o homem se levantou na frente de todos, pegou a cama e saiu. E
todos ficaram muito admirados e louvaram a Deus, dizendo: Nunca vimos uma coisa assim, né? Um milagre desse, paralítico, não sei quantos anos aquele homem tinha, que estava já na cama, né? Que não andava, e numa única palavra, numa única ordem de Jesus, aquele homem foi curado, se levantou, pegou sua cama e saiu andando, né? Aí o mais interessante é isso, porque geralmente hoje em dia, se você tem uma pessoa paralítica tal, e a pessoa vai recuperar a mobilidade das pernas, ela tem que passar por todo o processo de fisioterapia para poder reaprender a andar. E aquele homem lá, o milagre foi tão completo que além dele ser curado da paralisia, já saiu andando. Andando e carregando sua cama ainda, né? Então, quando Jesus faz o milagre na nossa vida, faz por completo, tá, pessoal? Não faz metade, não, faz por inteiro. Para ficar bem marcado realmente que foi Ele, né, que fez. Nós louvarmos e glorificarmos o nome dele. Bom, o povo, lógico, se maravilhou e louvou a Deus. Eles nunca tinham visto nada parecido. Bom, aí Jesus, né, começou a chamar o quê? Os seus discípulos. E chamou Levi. Vamos ler Marcos 2 agora, 13 e 14. Então, Jesus e Levi. Jesus saiu outra vez e foi para o lago da Galileia. Muita gente ia procurá-lo e ele ensinava a todos. Enquanto estava caminhando, Jesus viu Levi, filho de Alfeu, sentado no lugar onde os impostos eram pagos. Então disse a Levi: Venha comigo. E Levi se levantou e foi com ele. Jesus chamou Levi para segui-lo como um dos seus discípulos ou aprendizes. Levi era também chamado de Mateus, né? Então, sim, é esse Mateus que escreveu o Evangelho segundo Mateus, é ele mesmo. Então, quando Jesus chamou para segui-lo, este estava trabalhando para os romanos. Então, Mateus trabalhava para os romanos, coletando impostos do seu próprio povo, os judeus. E por que os cobradores de impostos trabalhavam para os romanos? Eles eram normalmente odiados e desprezados pelo seu próprio povo, os judeus. Os judeus não queriam pagar impostos para os romanos, né? Então, Levi, né, ou Mateus, era um cobrador de impostos. Então, ele ia para cobrar o imposto do seu próprio povo para entregar depois aos romanos. E além do mais, os cobradores de impostos tinham a fama de cobrar taxas do povo e ficar com o dinheiro para si, né? Aí já sabemos que é a tal corrupção, né, de hoje em dia e tudo mais, os favores que são feitos e assim por diante. Bom, Mateus arrependeu-se do seu pecado. Ele mudou de ideia quanto a si mesmo, quanto ao seu pecado e à palavra de Deus. Ele começou a concordar com Deus. Ele confiou em Jesus como Salvador enviado por Deus ao mundo. Muitos anos mais tarde, o Senhor usou Mateus para escrever um dos livros da Bíblia, né, que eu falei, que é o Evangelho segundo Mateus. O Espírito Santo disse a Mateus o que ele deveria escrever. Então, o Espírito Santo, ele sempre inspirou todos os escritores da Bíblia. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento e está cheio de citações do Velho Testamento, coisas que eram muito familiares ao povo judeu. E Jesus veio para chamar os pecadores. Então, Marcos 2, 15 e 16. Vamos lá? Então, pessoal, vamos lá? Marcos 2, 15 e 16. Marcos 2, 15 e 16 diz assim: Mais tarde,
Jesus estava jantando na casa de Levi. Junto com Jesus e os seus discípulos estavam muitos cobradores de impostos e outras pessoas de má fama que o seguiam. E alguns mestres da lei, que eram do partido dos fariseus, vendo Jesus comer com aquela gente, com os cobradores de impostos, perguntaram aos discípulos: por que ele come e bebe com essa gente? Interessante, né? Como aqueles mestres da lei estavam julgando Jesus Cristo só por Jesus estar assentado junto com aqueles cobradores de impostos, né? Como se só aqueles cobradores de impostos fossem pecadores e aqueles escribas e fariseus que estavam ali julgando não fossem pecadores. Então, esses escribas e fariseus, eles eram orgulhosos. Eles criam que eram muito melhores do que os outros, porque jejuavam, oravam e faziam muitas outras coisas tentando agradar a Deus. Os escribas e fariseus jamais tomariam uma refeição com pessoas como os cobradores de impostos, que pecaram abertamente. Então eles consideravam realmente essas pessoas pecadoras demais para que eles pudessem ao menos se aproximar delas. Marcos 2,17. Então Jesus ouviu a pergunta e disse aos mestres da lei: os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. E eu vim para chamar os pecadores e não os bons. Né? Então Jesus deu aquela lavada nessa resposta. Né? Então vem cá, já que vocês se acham tão puros, né? Já que vocês se acham os bons daqui, da região, já que vocês não têm nenhum tipo de pecado, né? Vocês não erram, então vocês não precisam de mim, né? Porque assim como as pessoas que estão sãs, que estão com saúde, não precisam do médico, vocês não precisam de mim, porque eu vim para os pecadores. Eu vim, Jesus falando, para todos aqueles que reconhecem que são pecadores e reconhecem que precisam de mim. Então, né, foi uma pancada nos fariseus e escribas. E cada vez que Jesus falava com eles duramente, eles ficavam ainda com mais raiva de Jesus Cristo, querendo condená-lo. Então Jesus disse aos escribas e fariseus que pessoas sadias não precisam de médico, e sim os doentes. Jesus não veio para ajudar as pessoas que acham que são pecadoras ou que se acham boas o suficiente para serem aceitas por Deus. Pelo contrário, ele veio para ser libertador daqueles que admitem que são pecadores, incapazes de se salvar e que só podem ser salvos pela misericórdia de Deus. Tá, pessoal? Então, um passo muito importante para o nosso relacionamento com Deus, para o nosso relacionamento com Cristo, para a nossa salvação, é nós reconhecermos que nós somos pecadores, que nós somos necessitados, que nada de bom que a gente faça vai agradar a Deus e que nós temos que clamar pela misericórdia do Pai. Então, qual foi, né, depois de todos esses julgamentos aí, essas palavras, qual foi o plano perverso dos fariseus contra Jesus? Vamos ler aí Marcos 3, 1, 2. Então Jesus foi outra vez à sinagoga. Estava ali um homem que tinha uma das mãos aleijada. Estavam também na sinagoga algumas pessoas que queriam acusar Jesus de desobedecer à lei. Por isso ficaram espiando Jesus com atenção para ver se ele iria curar aquele homem com a mão aleijada, né, ou outras traduções, a mão ressequida, no sábado. Então vamos lá, qual que era o panorama aqui desses versículos? Sinagoga era o lugar onde os escribas liam a palavra do Velho Testamento para ensinar a palavra aos judeus. Então Jesus estava ali, ensinando. E quando Jesus ia ensinar, com certeza multidões vinham escutar,
porque ele ensinava muito bem. E nisso tinha um homem ali que tinha a mão, né, ressequida, né, uma mão aleijada. A mão desse homem não era perfeita, com todos os seus dedos e tudo mais. Mas, naquela sinagoga, além das pessoas que estavam ali para ser curadas, além das pessoas que estavam ali para entender a palavra de Deus, para serem ensinadas, tinha também aqueles que estavam ali só para ver se Jesus ia cometer algum deslize na lei, na própria lei de Moisés. O que eles queriam era condenar Jesus, né? E aquele dia ali era um sábado. E na lei dos judeus, eles dizem que no sábado não se pode trabalhar. Que sábado é um dia, né, que é santificado para eles. Eles ficaram só de olho, né, para ver o que Jesus ia fazer com aquele homem, com aquela mão defeituosa. Então, os fariseus e os outros líderes dos judeus rejeitaram a mensagem de Deus dada por João e também rejeitaram o ensino de Jesus, o Salvador. Estavam observando Jesus constantemente, na esperança de que ele fizesse alguma coisa contrária às suas leis para que pudessem prendê-lo e levá-lo à morte. Jesus obedeceu a todas as leis de Deus, mas os líderes religiosos tinham acrescentado suas próprias leis à palavra de Deus, na tentativa de agradarem a Deus e serem aceitos por ele. Então, uma das leis acrescentadas pelos líderes religiosos foi que era errado curar no dia de sábado. Presta atenção, pessoal. A lei diz que é proibido trabalhar no dia de sábado, mas não está escrito que é proibido curar no dia de sábado, né? Então, eles achavam que curar uma pessoa no sábado era a mesma coisa que trabalhar no sábado. Então, Jesus recusou seguir essa e outras leis que os líderes judaicos haviam acrescentado à palavra de Deus. Os líderes judaicos odiavam Jesus, porque ele se dizia filho de Deus e o libertador prometido. E eles também o odiavam porque Jesus lhes chamou de pecadores. E Jesus sabia que os líderes judaicos não buscavam adorar a Deus honestamente. Bom, exteriormente, eles agiam como religiosos, mas no seu interior eram muito egocêntricos e maus, né? Pessoas que pensavam somente em si mesmas, os egocêntricos, e eram muito más também. E a Bíblia chama alguém que age assim de hipócrita, né? Pessoa que só externamente parece ser uma pessoa religiosa, mas que interiormente é uma pessoa egocêntrica, uma pessoa má, é uma pessoa hipócrita. Como está ali em Mateus 6,2, Mateus 6,5 e Mateus 6,16, fala sobre a hipocrisia. Deixa eu ver se vai ter mais para baixo aqui. Mateus... Não, então vamos ler aqui. Sei que ia ter lá para baixo também, de novo esses versículos, mas não tem. Então, vamos lá. Mateus 6. Então, Mateus 6,2. Opa, deixa eu colocar aqui a Bíblia, né, pessoal? Então, quando você der alguma coisa a uma pessoa necessitada, não fique contando o que você fez, como os hipócritas fazem nas sinagogas e nas ruas. Eles fazem isso para serem elogiados pelos outros. E eu afirmo a vocês que isso é verdade. Eles já receberam a sua recompensa. Então Jesus está falando assim, ó, aquele que dá, aquele que ajuda a outras pessoas, que ajuda o necessitado, e depois sai espalhando que ajudou, esse é um hipócrita. Né? Versículo 5 agora. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de orar de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos outros. E eu afirmo a vocês que isso é verdade. Eles já receberam a sua recompensa. Então eles gostavam de se aparecer, né? Eles gostavam de orar em locais que as pessoas vissem, né? Olha só, aquele líder ali está orando
como o cara é bom, né? Então Jesus está falando, olha, se possível, se tiver algum evento, pessoal, se tiver algum compromisso, alguma coisa que é necessário orar, né? Um culto, por exemplo, na igreja, ou qualquer outro lugar, amém. Estamos dizendo que é proibido você orar de pé e orar num culto e orar num evento em público. Não é isso que estão falando. Mas Jesus, ele conhecia o coração daqueles fariseus, daqueles escribas, e ele sabia que eles estavam ali orando pelo único propósito das pessoas verem ele e acharem que eles eram bons, tá? Por isso que ele chamava eles de hipócritas. E o último versículo aqui é o 16. Então, quando vocês jejuarem, não façam uma cara triste, como fazem os hipócritas, pois eles fazem isso para todos saberem que eles estão jejuando. E eu afirmo a vocês que isso é verdade. Eles já receberam a sua recompensa. Então, Jesus chama de hipócrita aquele que doa, que dá, que ajuda os necessitados, e depois sai espalhando para meio mundo o que fez. Jesus chama de hipócrita aqueles que ficam orando em lugares públicos, né? Não com a intenção de abençoar a cidade, com a intenção de abençoar um povo, ou seja lá o que for, mas com a intenção das pessoas enxergarem ele e acharem que ele é o cara que ora mais no mundo. E terceiro, Jesus chama de hipócrita aqueles que jejuam e fazem cara de fracos, fazem cara de tristes, de desanimados, para as pessoas perceberem que eles estão jejuando. Fala, olha, aquele lá está jejuando, olha a cara dele, como ele está meio acabado, né? Como ele está com fome e tal, está jejuando. Então, sempre que nós fizermos alguma coisa disso, doar, orar, jejuar, Deus é quem está vendo. Amém? É Deus quem está vendo. Ninguém mais precisa saber disso. Somente Deus. Tá? Vamos lá. É chamado de hipocrisia o comportamento de alguém que tenta parecer muito religioso, quando na verdade não se importa com Deus. Jesus conhecia os corações dos homens e deixou claro para o povo judeu que os seus líderes eram hipócritas. Multidões de pessoas seguiam a Jesus. Isso fez os líderes judaicos odiarem-no ainda mais e tinham inveja de Jesus. Bom, algumas pessoas atualmente são como os líderes judaicos do tempo de Jesus. Dizem-se muito religiosas, mas por dentro não se importam com Deus de forma alguma. Essas pessoas se dizem cristãs, mas nunca creram em Deus. Ainda estão sob o domínio de Satanás. Como já mencionamos antes, pessoas assim afastam as outras de Cristo. Algumas dizem que jamais querem ser crentes por já terem visto pessoas que se dizem crentes agirem como verdadeiros hipócritas. Isso é muito grave, queridos, tá? Inclusive, a semana, conversando com a minha mãe, eu tive um episódio desse, né? Quando ela conversou comigo. E realmente, né? Ela muitas vezes enxerga em outra pessoa que se diz crente uma atitude de hipocrisia. E isso acaba desanimando as pessoas que não são cristãs, né, que não são crentes, a ser. Então isso é um problema muito sério. Então não devemos permitir que a hipocrisia de outras pessoas nos impeça de aprender sobre o Senhor. Precisamos examinar a Bíblia para ver o que é a verdade e para não nos deixarmos decepcionar pelos hipócritas. Deus conhece o coração de cada pessoa e cuidará daqueles que são hipócritas. Cada um de nós é pessoalmente responsável por aprender sobre Jesus Cristo e crer que Ele é o Salvador, o único que pode libertar-nos de Satanás, do pecado e da morte. Ou seja, nós não devemos confiar em homem nenhum, tá? Homem nenhum, porque todos somos pecadores. O primeiro ponto é esse. Segundo ponto, tem-se o exemplo também de quando Jesus apareceu aos discípulos no meio daquela tempestade, andando sobre as águas. Pedro, quis ir com Jesus, andar sobre as águas e ir em direção a Jesus. Jesus falou, vem. E aí, Pedro, primeiro, teve fé.
na palavra que Cristo falou, vem. Ele acreditou que ele poderia ir andar sobre as águas. Ele começou a andar sobre as águas. Enquanto ele estava acreditando, enquanto ele estava focando em Jesus Cristo, vendo Jesus Cristo, ele estava indo. Mas a partir do momento que o barulho das águas, da chuva e outros distúrbios ao redor dele começou a tirar a atenção dele de Jesus, que ele começou a olhar para os lados, o que aconteceu? Pedro afundou. Pedro parou de andar sobre as águas e afundou. Afundou porque tirou a atenção de Jesus. Então, assim também é nossas vidas. Se nós nos basearmos em outras pessoas, em outros seres humanos, principalmente hipócritas, nós sempre iremos ficar decepcionados. Por isso que nós temos que confiar somente em Jesus. Amém? Bom, Jesus curou a mão de um homem, como nós vimos, né? Nós estamos vendo, na verdade, que Jesus estava na sinagoga e os líderes judaicos queriam só ver o que Jesus ia fazer naquele dia de sábado. Marcos 3, 3 e 4. Vou voltar aqui para Marcos. E ele disse para o homem: venha cá. E perguntou aos outros: o que é que a nossa lei diz sobre o sábado? O que é permitido fazer nesse dia? O bem ou o mal? Salvar alguém da morte ou deixar morrer? Mas ninguém respondeu nada. Né? Jesus fez essa pergunta: o que podia, o que não podia fazer no sábado, mas ninguém soube responder. Então Jesus estava irado contra os líderes judaicos, porque eles haviam disposto suas mentes e corações contra as coisas que Deus estava tentando ensinar-lhes. Foi isso que Faraó do Egito fez quando Deus enviou Moisés para dizer-lhe que deixasse os israelitas saírem do Egito. Faraó dispôs sua mente e coração contra Deus. Estava determinado a fazer o que queria. E Deus destruiu aquele homem mau e arruinou o seu país. Então, é uma coisa muito perigosa dispor a mente contra Deus e contra a sua mensagem, contra a Bíblia. Posteriormente, Deus destruíra qualquer um que recuse obedecer-lhe. Ninguém que luta contra Deus pode vencer. Ponto. Marcos 3,5 diz o seguinte: então Jesus olhou zangado e triste para eles, porque não queriam entender, e disse para o homem: estenda a mão. E o homem estendeu a mão e ela sarou. Então Jesus fez a pergunta para eles o que era, o que podia e o que não podia fazer no sábado. Ninguém respondeu nada. Jesus ficou irado, né? Porque ninguém soube responder nada. Falou assim: ó, vem cá, você com a mão ressequida aí, com a mão doente aí. Estende a mão. No que o homem estendeu a mão ficou perfeita, né? Então, Jesus Cristo é Deus, né? Jesus é todo-poderoso. Deus é todo-poderoso, Jesus é todo-poderoso. Então Jesus curou completamente a mão daquele homem. Ninguém podia fazer aquilo, a não ser Deus. Jesus é Deus e Deus é todo-poderoso. Como Jesus curou esse homem? Como que ele fez para curar esse homem? Ele apenas falou e a mão do homem foi curada. Então vocês lembram que no princípio lá de Adão e Eva, quando Deus criou o mundo, fez tudo apenas falando, ou seja, verbalmente? Então Jesus é Deus. E ele criou todas as coisas simplesmente ordenando que existissem. Então as coisas foram criadas de acordo com a palavra, com o verbo. Então, da mesma forma, ele ordenou que a mão desse homem fosse curada e ficou completamente restaurada, né? Porque Jesus é Deus e Deus é onipotente, tem todo o poder. E aí, os fariseus e os herodianos tramaram a morte de Jesus, né? Depois dessa, ele fala: não, esse cara tem que morrer, não é possível. Então, Marcos 3,6 diz assim: logo depois, os fariseus saíram dali e, junto com as pessoas do partido de Herodes, os herodianos, começaram a fazer planos para matar
Jesus, né? Então eles queriam porque queriam matar Jesus Cristo. Os herodianos eram seguidores do rei Herodes e eles não queriam ter outro rei. Esse rei Herodes era filho do rei Herodes que tentou matar o Senhor Jesus quando Jesus ainda era um bebê, que José e Maria com Jesus fugiram para o Egito, né? E Jesus ensinava as multidões e curava os enfermos, como nós vimos em Marcos. Agora é 3:7, tá, pessoal? Aqui não é 3:6 não, é 3:7. 3:7 e 8, para falar a verdade. Jesus ensinava as multidões e curava os enfermos. Vamos ler. Marcos 3:7 e 8. Jesus e os discípulos foram até o lago da Galileia. E junto com ele ia muita gente da Galileia, da Judéia e de Jerusalém, da Idumeia, do lado leste do Rio Jordão e da região de Tiro e de Sidom. Todos iam ao encontro de Jesus, porque ouviam falar a respeito das coisas que ele fazia. Então todos seguiam Jesus, queriam ver Jesus, queriam estar perto de Jesus. Por quê? Por causa do que ele ensinava, como ele ensinava e os milagres que ele fazia. Então grandes multidões e pessoas das áreas vizinhas vinham ouvir Jesus e ensinar e eram curadas das suas enfermidades. Quem não quer ser curado, né, pessoal? Marcos 3, 9 e 10. Está quase no fim, pessoal. Vamos lá. Jesus pediu aos discípulos que arranjassem um barco para ele, a fim de não ser esmagado pela multidão, pois ele estava curando tanta gente que todos os doentes se juntavam em volta dele para tocá-lo. Todos queriam tocar em Jesus para serem curados. Jesus ensinava as pessoas na praia do lago, chamado Mar da Galileia. E haviam tantas pessoas esperando para se aproximar de Jesus, que ele disse aos discípulos que tivessem um barco preparado, caso as pessoas o comprimissem. Jamais houve alguém como Jesus. Ele é maior do que todos. E até aqueles que tocavam em Jesus, crendo que seriam curados, foram curados imediatamente, não importando qual fosse a sua doença. Então, Marcos 5, 25 ao 29, a gente vai ver sobre a mulher do fluxo de sangue. 5, 25 ao 29. Então chegou. Opa, deixa eu colocar aqui. Perdoe. Então chegou ali uma mulher que fazia 12 anos, que estava com uma hemorragia, o fluxo de sangue. Havia gastado tudo o que tinha, tratando-se com muitos médicos, e estes a fizeram sofrer muito. Mas, em vez de melhorar, ela havia piorado cada vez mais. E ela havia escutado falar de Jesus. Então entrou no meio da multidão e, chegando por trás dele, tocou na sua capa, pois pensava assim: se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada. E logo o sangue parou de escorrer, e ela teve certeza de que estava curada. Então, que impressionante, pessoal. Uma mulher de 12 anos que estava se tentando, ser curada da hemorragia dela, o fluxo de sangue, depois de ter gastado praticamente todos os bens, todo o dinheiro dela com os médicos e nada, cada vez piorar mais, ela resolveu ir atrás de Jesus. Ela teve fé e ela creu que se apenas ela tocasse no manto de Jesus, na roupa de Jesus, ela seria curada, e assim o foi. Ela foi curada. Bom, os espíritos maus conheciam Jesus. Então, Marcos 3:11. Vamos voltar para Marcos 3 aqui. 11. E as pessoas que tinham espírito maus, ao verem Jesus, caíam aos pés dele e gritavam: o Senhor é o Filho de Deus. Então, os líderes judaicos não criam que Jesus era realmente Filho de Deus. Mas os espíritos maus, os demônios, sabiam quem era Jesus.
eles os haviam conhecido e servido no céu antes de terem seguido Satanás. É? Então, Marcos 3,12 diz assim: mas Jesus proibiu duramente os espíritos de dizerem quem ele era. Né? Então, por que os espíritos maus conheciam Jesus? Porque eles eram anjos e ministravam e adoravam junto com Lúcifer no céu, onde estava Deus e Jesus Cristo. E depois eles foram expulsos, né, junto com Satanás do céu. Esses anjos caídos, esses demônios, conheciam Jesus Cristo. E Jesus mandou que os espíritos maus se calassem. Jesus, não queria que as pessoas crescem nele, por causa do que os demônios diziam. Jesus queria que as pessoas o reconhecessem através do seu ensino, que eram pecadoras e que precisavam dele como Salvador. Né? Bom, Deus não precisa operar milagres para que creiamos nele. Ele espera que creiamos por causa do que ele escreveu na Bíblia. Então nós temos que crer em primeiro lugar, pessoal, na Bíblia, na palavra de Deus. E Jesus escolheu os 12 discípulos. Jesus teve muitos discípulos, ou aprendizes, que o seguiam a fim de aprenderem a mensagem de Deus. E do grande grupo de seguidores de Jesus, ele agora escolhe 12 homens para se tornarem seus discípulos especiais, a fim de ajudá-lo em seu ministério de ensino, cura e expulsão de demônios. Algumas vezes a Bíblia refere-se a esses homens como os 12. Não, Jesus planejava treinar esses homens para serem seus apóstolos ou representantes especiais. Algumas vezes a Bíblia refere-se a esses homens como os 12 e outras vezes como os discípulos ou apóstolos. Vocês devem estar lembrados de que Jesus chamou Levi, Mateus, da coletoria de impostos, e Levi o seguiu. Em maioria, esses 12 discípulos a quem Jesus escolheu não eram muito instruídos e nem eram homens ricos. Alguns deles eram pescadores antes de seguirem a Jesus como seus discípulos. Mas eles viram o valor de crer e aprender com o Salvador Jesus Cristo, a quem Deus enviou ao mundo. E todos eles creram nele, exceto um, Judas Iscariotes. E Judas dizia que concordava com Deus e que cria verdadeiramente em Jesus, mas falava apenas com os lábios. Ele era hipócrita, sua mente e coração não concordavam com Deus. Ele não confiava verdadeiramente em Jesus como seu libertador do domínio de Satanás, do pecado e da morte. E os outros 11 discípulos não sabiam que Judas não era um crente verdadeiro. Mas Jesus sabia exatamente como ele era. Jesus conhecia, Jesus era Deus. E Jesus sabia que Judas um dia o trairia entregando aos seus inimigos. Né? Quem traiu Jesus, quem o entregou foi Judas. Bom, só para complementar essa chamada dos 12, né? Vamos ler aqui Marcos ainda, capítulo 3, versículo 16 até o 19, e vai falar o nome dos 12 que Jesus escolheu. Então os 12 foram estes: Simão, a quem Jesus deu o nome de Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu. A esses Jesus deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, né? Deve ser pela voz que eles falavam alto, firme, forte, voz de trovão, Boanerges. André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o nacionalista, Judas Iscariotes, que traiu Jesus. Tá, pessoal? Então, os 12 discípulos, os 12 chamados foram esses. Né? Então, mesmo sabendo que Judas iria trair Jesus, Jesus escolheu e o colocou ao seu lado, porque ele também, Judas, mesmo traindo Jesus, tinha um propósito, né, na vida dele. Que é justamente esse, trair Jesus. Mas esse é um outro assunto para nós conversarmos em outro momento. Bom, pessoal, conclusão da nossa aula de hoje, né? Jesus conhecia o coração dos homens, ele conhece até hoje.
E ele curava os corpos dos homens, e cura até hoje. Ele tinha autoridade sobre os demônios, e tem até hoje. Jesus Cristo era verdadeiramente Deus, era não, ele é Deus. Mas os líderes religiosos o rejeitaram. Talvez muitos de nós hoje, infelizmente, estamos rejeitando a Cristo. Jesus escolheu homens comuns para serem seus seguidores e discípulos. E ele queria fazer o mundo inteiro saber que ele tinha vindo para salvar homens e mulheres e crianças do domínio de Satanás e da pena por seus pecados. E ele sabia que um dos seus próprios discípulos iria um dia traí-lo, entregando à morte. Pessoal, Jesus é tudo isso, né? É um pai amoroso, é um pai bondoso, misericordioso, cheio de graça, cheio de amor. Ele quer a cada dia que nós reconheçamos realmente sua majestade, que a gente possa glorificar e louvar o nome dele e viver, né? Apesar de tudo isso, viver fazendo boas obras, viver compartilhando a palavra dele com outras pessoas, tá? Bom, pessoal, é isso aí então. Vamos estar orando aqui para poder encerrar essa nossa aula de hoje, a aula número 37, né? Se você está chegando hoje, o primeiro vídeo, a primeira videoaula que você assiste aqui no canal, Alessandro Moraes Gospel Tech 316, todas as outras aulas, da 1 até a aula 35, estão aí no YouTube, tá? É só você procurar na lista aí das estudos bíblicos, você vai encontrar todas as aulas. E embaixo aqui na descrição do vídeo, se você clicar em mostrar mais, vai ter links também para fazer o download das apostilas do curso, tá? Então você fazendo um download, você pode dar uma olhada, você pode estudar, você pode responder as perguntas, né, para fixar melhor o que nós estamos aprendendo, tá, pessoal? Como sempre, eu peço para vocês compartilharem esse vídeo com outras pessoas, deixar seu like aí, e se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, toque no sininho, que você será avisado de todos os vídeos que eu publicar aqui. Vamos orar? Papai querido, te agradecemos por mais essa aula, Senhor, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós, te agradecemos por mais essa semana que está se iniciando, que o Senhor continue nos abençoando, Pai, nos protegendo, nos guardando, nos livrando de todo mal, todo ataque do inimigo contra nossas vidas, toda enfermidade, toda doença, Senhor. Que o Senhor nos dê a cada dia a Tua palavra para nos sustentar, para nos alimentar espiritualmente, ó Deus. E muito obrigado, ó Pai, por esse ano de 2020, que apesar de tantas coisas ruins que aconteceram, o Senhor, ó Pai, está se demonstrando, ó Pai, e que com certeza irá se cumprir tudo aquilo que está escrito na Tua palavra. Que em 2021, Senhor, Tu possa nos dar, continuar nos dando graça, misericórdia, perdão, amor sobre nossas vidas, fé e esperança, Pai, que nós possamos aprender cada dia que passa mais e mais de Ti, Senhor. Esse é o meu desejo, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. É isso aí, pessoal. Ficarei por aqui. Até a semana que vem, se assim o Senhor nos permitir. Amém. Bye, bye. E até mais, pessoal.